O milagre que quebrou as correntes de Patrícia. Patrícia Oliveira tinha 32 anos quando sentiu que sua vida estava desmoronando. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como uma doença silenciosa que corrói os ossos sem que a pessoa perceba. Ela era mãe solo de 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e Ana, de 5, e trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo. O salário mal dava para o aluguel de um quarto nos fundos de uma casa em Perus, e as contas se acumulavam como montanhas que ela não conseguia escalar. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era o medo. Há 3 meses, Patrícia tinha começado a ouvir vozes. Não eram vozes altas, mas sussurros que vinham de dentro dela mesma, como se alguém estivesse cochichando em seu ouvido coisas terríveis. Você não vai conseguir. Seus filhos vão passar fome. Você é uma fracassada. Melhor acabar com tudo. Às vezes, ela acordava no meio da noite com o coração acelerado, certa de que alguém estava na porta do quarto, pronto para lhe fazer mal. Uma vez chegou a trancar as crianças no banheiro por horas, convencida de que eles estavam vindo buscá-las. Os médicos do hospital onde trabalhava disseram que era depressão severa com surtos psicóticos. Receitaram remédios que a deixavam tonto, como se estivesse vivendo dentro de um aquário. Mas as vozes não sumiam. E o pior era que nas noites mais escuras, Patrícia sentia algo gelado tocando suas mãos, como se dedos invisíveis a puxassem para um abismo. Ela não contava isso a ninguém, com medo de ser internada e perder os filhos. Até que uma tarde, enquanto limpava o corredor do hospital, ouviu 2 auxiliares conversando. Minhas filhas, só Jesus resolve. Na Universal, eles oram com unção, e os demônios saem correndo. É verdade. Minha prima estava endemoninhada, e depois da fogueira santa, nunca mais teve crise. Patrícia parou o rodo e ficou ouvindo, o coração batendo forte. Ela não era de igreja. Sua mãe era católica, mas só ia à missa no Natal. Nunca tinha pisado em um templo evangélico. Mas naquela hora, algo dentro dela gritou, vá, não tem mais jeito. No domingo seguinte, Patrícia entrou na Igreja Universal do Reino de Deus da Lapa com as crianças pela mão, tremendo. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela sentiu um calor estranho no peito, como se algo a chamasse para a frente. Uma irmã de véu azul se aproximou. Irmã, tudo bem? Precisa de oração? Patrícia não conseguiu segurar as lágrimas. Eu tô ouvindo vozes. Sinto mãos geladas em mim. Tenho medo de fazer mal aos meus filhos. A irmã a abraçou forte e levou até o altar, onde o pastor estava fazendo uma corrente de libertação. Ele olhou nos olhos dela e disse: hoje o diabo vai sair da sua vida em nome de Jesus. Patrícia caiu de joelhos. O pastor ungiu sua testa com óleo, e ela sentiu como se uma mão pesada fosse arrancada de suas costas. As vozes gritaram dentro dela, não o. Mas o pastor ordenou: saia, espírito de morte. Em nome do sangue de Jesus, quebre-se essa maldição. Ela começou a tremer, suar frio e então algo saiu. Não foi uma cena de filme, com corpos voando. Foi uma dor no peito que se foi, como se um nó de ano se desatesse. Patrícia chorou tanto que molhou o chão. Depois do culto, a irmã do véu azul a levou para a sala de aconselhamento. Irmã, isso não é doença. É obra do inimigo. Mas Jesus já te libertou. Agora, você precisa se firmar na fé. Participe das campanhas, traga seus dízimos e ofertas, e não falte às vigílias. O diabo volta se a casa tiver porta aberta. Patrícia assentiu. Ela não tinha dinheiro para ofertar naquele dia, mas prometeu a Deus que, quando recebesse o salário, traria o dízimo fielmente. Os primeiros dias foram difíceis. As vozes voltaram mais fracas, como um eco distante. Mas Patrícia lembrava das palavras do pastor: a batalha já está ganha, mas você precisa resistir. Ela começou a frequentar os cultos de terça e sexta, participava das correntes de oração, e toda noite, antes de dormir, ungia a porta do quarto com óleo e declarava: esta casa é de Deus. Nenhum mal entrará aqui. Na segunda semana, durante a fogueira santa de quebra de maldições, Patrícia sentiu o fogo do Espírito Santo queimar dentro dela. O pastor falou sobre amarras familiares. Ela nunca tinha ouvido aquilo, mas soube na hora que era verdade. Sua avó tinha se enforcado, e sua mãe sempre falava que a família era amaldiçoada. Naquele dia, Patrícia quebrou o ciclo. Jogou um papel com o nome da avó no fogo sagrado e declarou: até aqui, Senhor. A maldição acaba em mim. O milagre não veio de uma vez. Veio aos poucos, como a luz da manhã depois de uma noite longa. As vozes sumiram. As mãos geladas não voltaram. Patrícia começou a dormir sem pesadelos. E então, coisa que ela não esperava, o gerente do hospital a chamou para uma promoção.
Ela passaria a ser supervisora de limpeza, com um aumento que daria para alugar uma kitnet melhor. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho, com Pedro e Ana ao lado, sorrindo. Eu vim aqui quebrada, com medo de perder meus filhos e minha sanidade. Mas Jesus me libertou. Hoje eu sou uma nova criatura. E tudo começou quando eu decidi crer. O pastor a abraçou e disse: Isso é o poder de Deus, minha filha. Quando a gente entrega tudo a Ele, os milagres acontecem. A lição que Patrícia aprendeu e que mudou sua vida para sempre. Ela descobriu que a fé não é só acreditar que Deus pode fazer, é saber que Ele quer fazer, e que a Igreja Universal é um lugar onde os milagres não são contos, são realidades. Patrícia aprendeu que o inimigo ataca onde dói mais, na mente, nas finanças, na família. Mas quando a gente se firma na palavra, participa das campanhas, honra a Deus com o dízimo e não desiste das orações, as correntes se quebram. Hoje Patrícia é obreira na igreja. Ajuda outras mulheres que chegam com os mesmos medos que ela teve. E toda vez que alguém pergunta como ela venceu, ela responde com um sorriso: Não fui eu, foi Jesus. E a Universal foi o lugar onde ele me encontrou. E não foi só Patrícia que mudou. Sua filha, que antes vivia triste e isolada, hoje é uma adolescente cheia de vida. Os ataques de ansiedade sumiram, as notas na escola melhoraram, e ela até participou do grupo de jovens da igreja. Em um culto de batismo, foi ela mesma quem deu o testemunho, com lágrimas nos olhos. Minha mãe orava por mim todos os dias. Eu não entendia, mas Deus ouviu. Hoje eu sei que Ele tem um plano para mim. A família inteira se uniu na fé. O marido de Patrícia, que antes era cético, começou a frequentar os cultos depois de ver a transformação da esposa e da filha. Ele mesmo contou que certo dia sentiu um peso no peito e pensou: se Deus mudou elas, pode mudar a mim também. E mudou. Hoje ele serve no departamento de homens, ajudando outros que, como ele, precisam de uma direção. Mas a história não para por aí. Um ano depois daquela noite em que Patrícia chorou no altar, ela recebeu uma ligação inesperada. Era o médico que havia acompanhado o caso da filha. Com voz emocionada, ele disse: Eu não acredito em milagres, mas o que aconteceu com sua filha não tem explicação médica. Os exames dela estão normais. Totalmente normais. Patrícia não precisou responder. Ela já sabia. Deus tinha feito o que os homens disseram ser impossível. Agora, toda vez que ela entra na Universal, olha para aquele altar onde tudo mudou e agradece. Porque ali não é só um lugar de oração, é um lugar de vitória. Um lugar onde Deus escreve histórias novas, onde o impossível vira testemunho. E Patrícia segue firme, porque aprendeu que a batalha é real, mas a vitória já está garantida. Basta confiar, basta crer. E acima de tudo, basta não desistir. Porque quando a gente se entrega de verdade, Deus faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a melhor parte? Essa história não é só dela. É de todo aquele que, como Patrícia, decide dar um passo de fé e deixar Deus agir. Porque na Universal milagres não são exceção, são a regra. E a cada culto uma nova vida é transformada. Uma nova família é restaurada. Um novo milagre acontece. Porque Deus é fiel. E Ele nunca falha. No mesmo dia em que Patrícia saiu da Universal com o coração cheio de gratidão, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos lutava contra uma batalha que parecia não ter fim. Há 3 anos ele ouvia dos médicos a mesma frase: não há mais o que fazer. Um câncer agressivo tinha se espalhado pelo seu corpo, e as dores já não deixavam nem dormir. A família, destruída pela notícia, via o pai, o marido, o filho se apagar aos poucos. Até que um dia sua esposa, Maria, depois de ver um testemunho na TV, entrou no carro com lágrimas nos olhos e disse: Vamos à Universal. Não temos mais nada a perder. Carlos foi arrastado mais pela falta de opções do que pela fé. Sentou-se na última fileira de cabeça baixa, sem forças nem para levantar as mãos. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dele se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era apenas um desejo pequeno, quase imperceptível, de que aquilo pudesse ser real. Que talvez, só talvez, Deus olhasse para ele também. O pastor passou pelas fileiras, impôs as mãos sobre as pessoas, e as orações ecoavam pelo templo. Quando chegou perto de Carlos, parou. Olhou nos seus olhos e disse: Deus está te chamando para uma vitória. Levante-se. Carlos tentou, mas as pernas tremiam. 2 mãos fortes, de um obreiro que ele nem conhecia, o seguraram e o ajudaram a ficar em pé. Então o pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O câncer secou na raiz. Carlos sentiu algo que não sentia há meses: alívio. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real naquela noite. Ele conseguiu dormir sem os remédios fortes.
No dia seguinte, acordou com fome, algo que havia desaparecido há semanas. E quando voltou ao hospital para os exames de rotina, os médicos ficaram em silêncio. Os tumores haviam diminuído drasticamente. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Carlos sorriu, porque ele sabia a explicação. Deus havia ouvido seu clamor. Hoje Carlos está curado. Os exames não mostram mais nenhum vestígio da doença. Ele e Maria agora estão na Universal toda semana, não mais como desesperados, mas como testemunhas. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, ele repete para quem chega com o coração partido. E não é só ele. Todos os dias alguém entra naquele templo com uma dor, uma luta, não tem jeito e sai com um milagre nas mãos. Porque a Universal não é um lugar de teorias. É um lugar de provas. De vidas que eram pedaços e viraram inteiras. De sonhos que estavam mortos e ressuscitaram. De pessoas que, como Patrícia e Carlos, descobrem que quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. E o mais lindo é que essas histórias não param. Enquanto você lê isso em algum lugar do Brasil, um pai está recebendo a cura do filho. Uma mãe está vendo as drogas saírem da vida do filho. Um casal está se reconciliando depois de anos de brigas. Um desempregado está recebendo a ligação do emprego que tanto pediu. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um, pode fazer por todos. Basta um passo. Basta uma decisão. Basta entrar por aquelas portas e dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha descrença. Porque milagres não são coisas do passado. São a marca de um Deus que ainda hoje muda destinos. E a próxima história de vitória pode ser a sua. Era uma tarde de sábado em uma pequena cidade do interior de São Paulo quando Dona Maria, uma senhora de 62 anos, chegou à congregação cristã no Brasil com o coração apertado. Há 3 meses, seu filho mais novo, Lucas, de 28 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara no fígado. Os médicos disseram que só um transplante poderia salvá-lo, mas a fila de espera era longa e o tempo curto. Mãe, não quero que você veja eu me apagando, ele havia sussurrado na última vez que a visitou no hospital. Dona Maria já tinha orado tanto que suas palavras pareciam se perder no ar. Mas naquele sábado, enquanto os irmãos cantavam um hino, Deus é amor, algo dentro dela mudou. Não era mais um pedido desesperado, mas uma certeza que nascia, Deus ouviu. Ela não sabia como, nem quando, mas enquanto o irmão de pé no púlpito lia a passagem de Marcos 11h24, tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis, uma paz tão forte a invadiu que as lágrimas pararam. Naquela mesma noite, enquanto Dona Maria chegava em casa, o telefone tocou. Era o hospital. Uma voz séria do outro lado da linha disse: Dona Maria, apareceu um doador compatível. Precisamos que o Lucas venha já para a cirurgia. Ela não conseguiu segurar o choro. Não era coincidência. Era Deus respondendo no seu tempo perfeito. Hoje Lucas está curado. Não só o transplante foi um sucesso, como os exames mais recentes mostram que seu corpo não rejeitou o órgão, algo que, segundo os médicos, era improvável. Minha mãe sempre diz que eu nasci 2 vezes, conta ele, agora servindo como diácono na mesma congregação onde sua mãe foi buscar a Deus. A primeira vez ela me trouxe ao mundo, a segunda foi Deus quem me devolveu para ela. E as histórias continuam. Como a de Jussara, uma jovem que chegou à igreja arrastando os pés, com um diagnóstico de depressão profunda e pensamentos que a assustavam. Os remédios não adiantavam mais e os psiquiatras falavam em internação. Mas numa reunião de oração, enquanto as irmãs impunham as mãos sobre ela, Jussara sentiu algo que não conseguia explicar, uma força tirando um peso das suas costas. Naquela noite, ela dormiu sem pesadelos pela primeira vez em anos. Hoje, é ela quem acolhe outras pessoas com o mesmo sofrimento, mostrando que a esperança não é um sentimento, é uma pessoa. Ou como seu Antônio, um aposentado que perdeu tudo numa enchente no norte do país. Sem casa, sem documentos, sem perspectiva, ele chegou a CCB só porque um irmão o convidou para tomar um café depois do culto. Lá, ouviu falarem de um Deus que restaura. 3 meses depois, não só seu Antônio recebeu doações para reconstruir sua casa, como conseguiu recuperar seus documentos através de irmãos que trabalhavam no cartório. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, ele conta com os olhos brilhando. Mas ele só estava preparando um jeito de me mostrar que não estou sozinho. O que todas essas histórias têm em comum? Não são pessoas especiais nem casos isolados. São filhos de Deus que, em meio ao desespero, escolheram acreditar que aquele que abriu o Mar Vermelho ainda hoje abre caminhos. Que o mesmo Deus que alimentou multidões com 5 pães ainda multiplica bênçãos onde parece não haver saída. Talvez você esteja lendo isso hoje e pense, mas o meu caso é diferente.
É mais difícil. Saiba que não existe caso perdido para quem serve a um Deus de milagres. A pergunta não é se ele pode, mas se você está disposto a dar aquele passo, o passo da fé. Porque a próxima história de vitória não está só nas páginas de um livro ou no testemunho de alguém. Ela pode estar começando agora na sua vida. Basta você dizer, como tantos outros já disseram, Senhor, eu creio. Ajuda a minha descrença. E então prepare-se. Porque quando Deus começa a agir, nada fica igual. Era uma sexta-feira à noite na congregação cristã no Brasil, e o templo estava lotado como sempre. O irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, entrou com a cabeça baixa, carregando um peso que ninguém via. Sua filha de 7 anos, Ana Clara, estava internada havia 3 semanas com uma doença rara no fígado. Os médicos tinham sido claros: sem um transplante urgente ela não sobreviveria. Mas a lista de espera era longa e o tempo curto. Naquele culto, enquanto os irmãos cantavam Grande é o Senhor, Paulo não conseguia nem abrir a boca. As lágrimas escorriam silenciosas, e ele apertava contra o peito uma foto da menina, tão frágil na cama do hospital. Foi então que o irmão mais velho, ao passar pelas fileiras, parou diante dele. Não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro e orou em voz baixa: Pai, tu que conheces cada lágrima do teu servo, ouve seu clamor. Não há impossível para ti. No domingo seguinte, durante a Santa Ceia, algo mudou. Enquanto partia o pão, Paulo sentiu uma paz tão forte que quase o assustou. Não era resignação, era certeza. Naquela mesma hora, a 200 quilômetros dali, no hospital infantil, uma enfermeira entrou correndo no quarto de Ana Clara com uma notícia: um fígado compatível tinha sido encontrado. Mas havia um detalhe que deixou todos boquiabertos. O doador era um menino da mesma idade da menina, vítima de um acidente cuja família, mesmo na dor, tinha autorizado a doação. O mais surpreendente? A família era de outra cidade e nem sequer sabia da existência de Ana Clara. A cirurgia foi marcada para a madrugada. Enquanto os médicos trabalhavam, dezenas de irmãos da congregação se reuniram no templo para uma vigília. Não havia gritos nem histeria, apenas orações firmes, cheias daquela fé que não duvida. Às 5h30, o telefone de Paulo tocou. Era o médico com a voz embargada. Pai, foi um sucesso. O fígado se adaptou como se fosse dela. Nunca vi nada igual em tantos anos de profissão. Uma semana depois, Ana Clara voltou para casa. Os exames mostravam que seu organismo havia aceitado o órgão sem qualquer rejeição, algo que, segundo os especialistas, acontecia em menos de 1% dos casos. Mas para Paulo não havia dúvida, aquele não era um mero caso de sorte. Era a mão de Deus escrevendo mais um capítulo de amor por seus filhos. Hoje, Ana Clara tem 10 anos. Corre, brinca e até ajuda a mãe na cozinha, coisas que os médicos disseram que ela talvez nunca mais fizesse. Toda vez que alguém pergunta como ela sarou, Paulo sorri e responde: foi na congregação. Foi no altar. Foi onde Deus ouve. E se você acha que isso é coisa do passado, saiba que nesta semana, em algum templo da CCB pelo Brasil, há um irmão ou uma irmã ajoelhado com o coração partido, mas as mãos estendidas para o céu. Talvez seja você. Talvez seja alguém que você ama. E Deus está ali, esperando só um suspiro de fé para transformar choros em alegria, diagnósticos em milagres, e desespero em testemunho. Porque na congregação cristã no Brasil, não se conta apenas histórias de milagres. Vive-se elas. Todos os dias. O milagre que não acaba. Naquela noite, enquanto Ana Clara dormia, Paulo e Maria ajoelharam-se mais uma vez no altar, não por desespero, mas por gratidão. O médico que anos antes havia dado o veredicto: ela nunca andará sem ajuda, agora olhava os exames recentes, balançando a cabeça. Isso não tem explicação científica. Mas eles sabiam. Deus tinha escrito uma nova história onde a medicina só via limites. Anos depois, Ana Clara não só corria, mas dançava nos cultos, suas mãos pequenas erguidas em louvor. E quando alguém perguntava como tudo havia mudado, ela respondia com a simplicidade das crianças: Papai disse que Deus gosta de surpresas. E ele me deu a maior de todas. Reflexão. Há quem espere milagres apenas nos momentos de crise, mas a verdadeira fé os enxerga também nas pequenas coisas, no abraço que reconforta, na força que surge quando achávamos não ter mais, na paz que invade o coração sem aviso. Deus não muda as circunstâncias apenas para nos impressionar. Ele as transforma para nos lembrar que mesmo quando o caminho parece escuro, suas mãos estão guiando. Lição. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Se hoje você está ajoelhado com o coração partido, saiba, o mesmo Deus que ouviu Paulo e Maria ouve você. Talvez o milagre não venha como você imagina, mas virá.
E quando chegar, não será só para mudar sua história, mas para que você mude a história de alguém mais. Simplesmente contando: eu estive lá, eu vi, e ele é fiel. Porque na congregação os milagres não são lendas. São vidas como a sua que está apenas começando a ser escrita.